Minha pesquisa é sobre o ensino de história da música. Panorama, desafios e perspectivas a partir de um estudo com 69 cursos de licenciatura em música de instituições de ensino superior públicas brasileiras. Quando eu falo de história da música, em toda a pesquisa e no seu título também, eu não estou me referindo somente à disciplina de história da música ocidental ou à disciplina de história da música brasileira, mas principalmente ao fenômeno e ao eixo curricular identificado nas matrizes curriculares da maior parte, se não todos, melhor dizendo, todos os 69 cursos analisados. E por eixo curricular, eu descrevo na tese, em toda sua extensão, um conjunto de disciplinas obrigatórias e complementares vinculadas a um campo de conhecimento, nesse caso, disciplinas de história da música. Aqui nós temos como exemplo uma parte da matriz do curso de licenciatura em música do IFCE Crateus, onde eu ministro aulas, e nós temos 6 disciplinas de história da música, por assim dizer, sendo que apenas 2 delas são a história da música ocidental 1 e 2, temos história da música brasileira e algumas outras que eu também considerei nesse estudo como disciplinas do eixo da história da música. Bem, qual é o problema da pesquisa, para começar do início? Qual o estado do ensino de história da música em cursos brasileiros de licenciatura em música? Este problema gerou o objetivo geral, que é compreender o estado deste ensino, e os objetivos específicos são apenas 4. Conceber um panorama desse ensino, que é um objetivo bastante extenso, identificar os principais problemas relatados por professores associados tanto à estrutura curricular quanto ao programa e ao ensino das disciplinas, refletir sobre as prováveis causas desses problemas, com base no referencial teórico, e apontar perspectivas para o ensino de história da música em cursos de licenciatura, também com base nesse referencial. A tese, em termos de estrutura, é bastante simples, está dividida em apenas 4 capítulos. A revisão de literatura, metodologia, um capítulo em que eu apresento o panorama, ou seja, os dados, os extensos dados coletados, e o 4º capítulo é a discussão, onde eu apresento os desafios e as perspectivas para o ensino de história da música. Bem, eu vou me ater muito brevemente aos 3 primeiros capítulos e deixar mais tempo para a discussão. Então, na revisão de literatura, eu realizei 3 revisões complementares, um em inglês, um em espanhol e em português, com fontes nesses idiomas, e, como resultados, pude perceber que esse modelo hegemônico de ensino de história da música, que é focado no estudo de gêneros, obras, compositores dos períodos canônicos, ele tem sido cada vez mais questionado e problematizado por professores desses cursos, em âmbito nacional e internacional. E as centenas de trabalhos que foram publicados entre 2009 e 2023 abordam o tema a partir de uma grande diversidade de perspectivas e apontam problema em praticamente todas as suas seções. Então, problemas no título da disciplina, na ementa, nos objetivos, na metodologia e assim por diante. E as soluções que são apresentadas, principalmente na literatura internacional, são primordialmente metodológicas. Ou seja, procura-se soluções metodológicas para diversos tipos de problemas. No Brasil e na América Latina, tende-se a focar mais no conteúdo, ou seja, os problemas identificados também se direcionam ao conteúdo. Percebe-se um direcionamento excessivo do componente à música europeia de concerto. E pouca atenção tem sido dada na literatura, tanto nacional quanto internacional, aos objetivos do ensino de história da música nesses cursos e à bibliografia das disciplinas, assim como a inserção das disciplinas no currículo. Isso, principalmente na literatura internacional, tem muito pouco escrito, pelo menos nas fontes que eu pude consultar. Sobre a metodologia da pesquisa, ou seja, como eu realizei essa pesquisa. Bem, eu realizei diversos levantamentos de dados, com pesquisas documentais direcionadas aos projetos pedagógicos, fiz consultas a sites oficiais do Ministério da Educação, dos cursos, realizei contatos diretos com secretarias e coordenações de curso, onde pude identificar 134 professores de História da Música e apliquei questionários seguidos de entrevistas a docentes. Não vou me ater muito a esses números, mas basicamente, após uma triagem dos dados iniciais, eu encontrei 69 cursos de licenciatura em música em atividade no país, divididos em todos os estados do país e o Distrito Federal, como mostra essa imagem à direita. Então, é um estudo bem compreensivo e panorâmico do país. E esses dados, os extensos dados, foram organizados em diversas planilhas, algumas delas, as quais foram disponibilizadas nos apêndices da tese, em uma pasta no Google Drive.
Então, por exemplo, tem uma planilha só com informações sobre as instituições de ensino superior públicas, com links para os seus projetos pedagógicos, os sites, o e-mail da coordenação e assim por diante. Tem outra planilha também com todos os cursos e as disciplinas por semestre. Outra planilha dedicada ao programa da disciplina, que é o conjunto de informações que contém título, ementa, objetivos e assim por diante. E todas essas planilhas eu achei importante disponibilizar à sociedade, porque pode-se, a partir de outras pesquisas, usar os mesmos dados, que demorou bastante para compilar, e também questionar de diversas formas se eles foram coletados da maneira correta. Também, por fim, a última planilha é direcionada às bibliografias básicas e complementares, que comprovou a existência de muitos títulos que são pouco conhecidos pela maior parte dos professores que foram consultados. Bem, quanto aos questionários e a entrevista, eu identifiquei 134 professores, dentre os quais 75 confirmaram interesse em participar da pesquisa, respondendo ao questionário, e 50, de fato, responderam. Quanto às entrevistas, 14 professores foram entrevistados nas 5 regiões do país, com representatividade de todas as regiões. Eu vou falar brevemente sobre um panorama do ensino de História da Música, então é a apresentação dos dados, mas a maior parte dos dados será apresentada junto à discussão, para facilitar a compreensão. Então, esse capítulo é dividido em 2 grandes partes, eixo curricular e programa e ensino. Na primeira delas, eixo curricular, eu basicamente apresento como as disciplinas estão organizadas no currículo e quais as motivações, os motivos de sua presença nos currículos de acordo com os próprios professores, conforme exposto nos projetos pedagógicos. Eu percebi ser necessário categorizar as disciplinas para lidar com tantas informações diferentes, então criei uma categorização em 5 grupos que mostrarei adiante. E quanto ao programa e ensino, eu me concentrei em 6 seções principais: títulos, ementas, objetivos, conteúdos e abordagens que eu tratei como uma única seção, metodologias de ensino e bibliografias. Então tem dados advindos de projetos pedagógicos, de questionários e de entrevistas a respeito de todas essas seções na tese. Bem, devido ao grande volume de dados, eu percebi que seria necessário criar categorias de disciplinas de História da Música. E eu criei 5 com base principalmente em suas ementas, títulos e bibliografias. 3 grupos principais, direcionados à música ocidental, à música brasileira e à música local ou estadual, e 2 grupos extras, que contêm outras propostas de ensino de História da Música, que não são propostas convergentes, por isso que não faz parte de um grupo principal, e disciplinas afins, como etnomusicologia, História da Arte e apreciação musical. Aqui tem um exemplo de como essa categorização foi necessária e a criação de um código de cores também, para que ficasse mais fácil de trabalhar com os dados. Então, só de olhar para esse quadro, dá para perceber que todos os cursos da região norte, ou a maior parte deles, melhor dizendo, contém disciplinas obrigatórias de História da Música Ocidental, em rosa. E vários contêm disciplinas de História da Música Brasileira, em azul. As disciplinas com fundo branco são disciplinas afins. Isso me ajudou a compreender melhor essa divisão em todas as regiões do país. E a partir da leitura inicial dos dados, foi possível perceber que são práticas comuns em cursos de licenciatura em música. Todos esses pontos elencados aqui, que eu não poderia ler todos pelo tempo, mas, por exemplo, a existência de um eixo curricular direcionado a um ensino de música a partir de perspectivas históricas, isso existe em todos os cursos analisados. A estruturação desse eixo a partir de múltiplas disciplinas de História da Música Ocidental e Brasileira, e a maior quantidade de disciplinas de História da Música Ocidental, em comparação com as disciplinas de História da Música Brasileira. Isso também foi colocado em gráficos, que serão mostrados mais à frente. Por fim, a maior parte da apresentação será dedicada ao capítulo 4, que é a discussão sobre os desafios e perspectivas para o ensino de História da Música. Bem, diversos problemas enfrentados por professores quando deste ensino de História da Música não advêm necessariamente de problemas no programa, no ensino ou na estrutura curricular das disciplinas desse eixo de formação. Ou seja, quando eu fiz a revisão de literatura, consultei diversas fontes, fiz as entrevistas e os questionários, eu percebi que muitos problemas relatados pelos professores não são causados necessariamente por algo que os professores têm feito,
seja em sua metodologia ou na organização curricular. Isso é muito importante de dizer para que não se parta da ideia de antemão de que qualquer problema pode ser resolvido por vias de mudança curricular. E coloque isso nas costas dos professores, porque a gente sabe que também tem muita coisa para resolver já, né? Então, eu lidei nessa tese apenas com problemas que eu acredito que podem ser resolvidos pelos professores e problemas direcionados ao eixo curricular e ao programa e ao ensino das disciplinas. Por exemplo, outras coisas que ficaram de fora. Questões acadêmicas prévias, ou seja, o aluno entra no curso sem um conhecimento prévio. Isso daí é uma questão mais complexa que dificilmente vai ser resolvido com uma mudança metodológica ou mudança curricular. Ou então questões de infraestrutura da universidade, equipamentos, essas questões eu não lido com elas na tese, porque eu já estou falando de coisa demais, né? E como vocês podem perceber, ficou de fora, aqui embaixo, as questões docentes, dos problemas abordados, porque eu resolvi lidar com isso em um artigo que eu estarei apresentando em algumas semanas no Congresso da Ampom, pelo menos uma parte inicial, sobre os professores de História da Música. Bem, falando sobre o eixo curricular. Ou seja, vou trazer aqui dados, problemas, perspectivas e prováveis causas desses problemas. Esse eixo da História da Música está presente na matriz obrigatória de quase todos os cursos de licenciatura analisados. Eu digo quase todos porque tem 1 ou 2 cursos no país que tem tão poucas disciplinas que é difícil falar em um eixo curricular, melhor dizendo. E a relevância do eixo foi comprovada em âmbito nacional por meio de sua carga horária, frequentemente superior a 200, 300, às vezes 400 horas-aula, mais que 10% do curso, a quantidade de disciplinas, a influência repertorial e epistemológica em outras disciplinas do curso e ao prestígio entre docentes. Tudo isso comprovado por dados apresentados na tese. Quanto à carga horária e à quantidade de disciplinas, de maneira geral, existe muito mais música europeia do que brasileira nos currículos. A música de concerto também é dada uma ênfase maior à música de concerto do que a outros tipos de música, como populares, tradicionais. E tem mais carga horária destinada à apresentação de uma sequência histórica, aquelas disciplinas História da Música 1, 2, 3, 4, do que a outras abordagens, disciplinas que priorizam abordagens não lineares. Tudo isso está exposto em gráficos também. Nesse, por exemplo, à esquerda, talvez esteja um pouco pequeno, mas dá para perceber que em todas as regiões do país há mais carga horária para disciplinas da coluna rosa, História da Música Ocidental, do que da coluna azul, História da Música Brasileira. Então aí fica bem claro essa discrepância entre os dois tipos de música, assim por assim dizer, no país. Quanto aos problemas e desafios encontrados na literatura, nas entrevistas. Bem, eu apresento aqui alguns problemas identificados em cursos superiores de música, de maneira geral, não somente nas disciplinas de História da Música, como a pouca diversidade musical, o pouco espaço destinado à música local, o desequilíbrio de valores entre músicas de concerto e outros tipos de música, a distância entre esses repertórios e as demandas da sociedade e uma falta generalizada de interesse por parte dos alunos. Esses aqui são problemas identificados em cursos superiores de música. E a partir disso, eu trago uma questão para reflexão. A estrutura curricular tradicional desse eixo da História da Música, ou seja, a forma com que as disciplinas estão organizadas no currículo, tem contribuído com a perpetuação desses problemas em cursos de licenciatura? As análises iniciais apontam que sim, devido principalmente ao espaço em carga horária e quantidade de disciplinas destinado à música europeia, no eixo, ao espaço destinado à música de concerto, às sequências históricas, à obrigatoriedade das disciplinas de História da Música no eixo, e a estrutura disciplinar do eixo, ou seja, essa fragmentação curricular que nós temos. E trago outra pergunta. Essa estrutura tradicional da História da Música tem contribuído com o alcance dos objetivos do curso? Os dados e as análises iniciais apontam que não exatamente. Porque como objetivo principal do curso de licenciatura em música, dado por lei, temos a formação de docentes para atuar na educação básica. E segundo os próprios projetos pedagógicos, quais são os objetivos de cursos de licenciatura em música? Alguns deles estão expostos nesses 5 pontos. Como a valorização da diversidade cultural local, a formação do professor pesquisador,
a integração entre os conhecimentos pedagógicos e musicais, o desenvolvimento da criatividade e o desenvolvimento de uma visão inter- ou transdisciplinar da área da música. Os dados e as análises mostram que todos esses objetivos têm sido muito pouco almejados ou concretizados a partir do eixo da história da música. Bem, apresenta então perspectivas decoloniais para a estruturação curricular do eixo de formação da história da música. Os dados levantados mostram que, de maneira geral, em quase todo o país, esse eixo é dividido em dois núcleos. Um central, direcionado de maior carga horária, direcionado a o que eu chamo de sequências históricas, que são as disciplinas de história da música ocidental e brasileira, e um eixo, um núcleo periférico, de menor carga horária, que agrega disciplinas como etnomusicologia, apreciação musical e história da arte. Então, existe essa divisão na maior parte dos currículos. E como perspectivas, eu aponto 5. A primeira delas sendo a ampliação conceitual do eixo curricular, de modo a substituir esse modelo tradicional, que é a sequência histórica mais disciplinas afins, por algumas estruturas mais adequadas aos objetivos do curso e a visões contemporâneas de música e educação. Então, dentro dessa perspectiva, eu sugiro a formulação dos objetivos do eixo de formação, isso é crucial, a substituição da sequência por outro conjunto de disciplinas mais diversificado, a abertura do eixo a outras linguagens artísticas, algo muito pouco citado na literatura, e a alteração da nomenclatura do eixo curricular. Como a segunda perspectiva, eu trago o conhecimento e a valorização da diversidade musical local. Lembrando que essas perspectivas dialogam com as perspectivas decoloniais apontadas por Luiz Ricardo Queiroz em seu trabalho de 2023, mas que também já remonta a outro mais antigo de 2020, se eu não me engano. Então, eu defendo aqui que, ao considerar essa valorização da música local, a gente pode direcionar nossa atenção a 3 regiões principais. América Latina, que é muito pouco abordada em disciplinas de história da música de todo o país, como os dados comprovam, ao Brasil e ao estado e município em que a instituição se encontra localizada. A terceira diz respeito ao reequilíbrio geográfico e repertorial do eixo curricular. Ou seja, a gente lida muito com a Europa e muito com o repertório de concerto. Então, fazer um reequilíbrio desse repertório. Aqui tem uma sugestão, mas que não é para ser vista como um modelo, apenas mostrando em termos de carga horária como tem sido feito à esquerda e uma opção de como pode ser feito de forma bem abrangente à direita. A quarta perspectiva é o reequilíbrio temporal do eixo curricular, porque, de maneira geral, em disciplinas de história da música, principalmente ocidental, passamos muito tempo lidando com práticas muito antigas e pouco tempo lidando com práticas recentes, sendo que, como eu mostro na tese, em um dos gráficos, desde 1900, de 1900 até o ano atual, muito provavelmente foi escrita mais música do que do ano 1 até 1900. Então a gente lida muito com música do passado e pouco com música do presente, como os dados comprovam. E a quinta perspectiva é a exploração de novas estruturas curriculares. Então, pensar não apenas em reestruturar as disciplinas atuais, mas também em criar novas disciplinas com outros conceitos, outras bibliografias. Criar disciplinas introdutórias, sequências alternativas de disciplinas, itinerários formativos e currículos não disciplinares. É importante dizer que essas propostas não são minhas, são compilações, ou melhor, como eu interpretei os dados. No Brasil, tem sido feito tudo isso com exceção dos currículos não disciplinares, em curso de licenciatura em música. Então, o que eu fiz foi agregar as ideias de professores de todo o país e organizá-las em alguns tópicos que considerei relevantes. Claro, com minha visão a partir do que faria sentido, dado o contexto. E, por fim, temos a seção que fala sobre o programa e ensino. Vou falar sobre os títulos, as emendas, objetivos e assim por diante. Começando a falar sobre os títulos, os nomes das disciplinas de História da Música. Bem, em âmbito nacional, se a gente analisar apenas disciplinas de História da Música ocidental, o título História da Música desponta como mais frequente, com uma grande margem sobre os demais. Então, na coluna esquerda, logo em cima, a gente vê que a maior parte das disciplinas do Brasil se chamam puramente História da Música, apesar de lidarem com a história da música europeia de concerto de um período específico e da história da música canônica desse período.
E à direita a gente vê que mesmo disciplinas de História da Música Brasileira, por vezes, tem esse nome, História da Música, sem nenhum complemento. Quanto aos problemas identificados, o professor Paulo Castanha aponta desde pelo menos 2015 o choque entre esse título totalizante e sua bibliografia, e o conteúdo que de fato é tratado dentro dessas disciplinas. Ou, como o próprio diz, a abordagem quase exclusivamente da música europeia de concerto. Quanto às perspectivas apontadas na tese, eu destaco a alteração, que é simples, mas potencialmente muito eficaz, do nome História da por estudos históricos ou algo semelhante, que isto libertaria, ao meu ver, docentes e estudantes da expectativa de que a disciplina se estruture nos cânones cronológicos e antigos compêndios, além de sugerir a inclusão de outros territórios na disciplina. Então, se a gente muda de História da Música, como já existem livros, compêndios com esse nome que a gente espera encontrar tal música, ou por ser um nome muito genérico, encontrar qualquer música, talvez mudar esse título dê uma nova perspectiva aos professores e aos estudantes do que pode ser inserido dentro da disciplina. Bem, quanto às ementas, ou seja, sobre os conceitos das disciplinas. De forma resumida, a ementa das disciplinas de História da Música Ocidental é exatamente o que a gente espera e imagina que elas sejam. Elas descrevem períodos, compositores, obras, o trabalho com estudo histórico, socialmente e culturalmente contextualizado de todos esses aspectos. E termos como popular, América Latina e Brasil são raríssimos nas ementas dessas disciplinas. Apesar de o termo ocidental, se a gente for olhar para o significado mais genérico, mais comum da palavra, também englobar todas essas práticas e esses territórios. E quanto às disciplinas de História da Música Brasileira, elas são divididas, de maneira geral, em três tipos: História da Música de Concerto, História da Música Popular e uma disciplina ou disciplinas que tratam dos dois repertórios. E que problemas foram identificados? O primeiro é que o termo música e a música de concerto são usados de forma indistinta nas ementas, ou seja, música significa música de concerto nas ementas das disciplinas de História da Música. E outros conceitos defasados, como o de história, o que é história, o que entende-se por história, música e História da Música. Trago então uma reflexão, que as ementas dessas disciplinas não precisam limitar-se às fronteiras do campo da musicologia histórica, pois encontram-se inseridas em outro contexto, a formação de professores de música. Então, essa ideia de que a disciplina de História da Música tem que ter certo conceito, eu questiono ela nessa tese, por entender que tanto a ementa quanto os objetivos, como eu vou mostrar mais na frente, das disciplinas estão inseridas no contexto do ensino de professores de música para a educação básica, e não dos compêndios de História da Música ou do campo da musicologia histórica. E ao invés de pensarmos apenas em disciplinas de história, podemos pensar em disciplinas com história, como já tem sido feito em alguns cursos do país. Defendo ser importante que essas ementas também indiquem, de alguma forma, possibilidades de abordagens não biográficas, como abordagens sociais, culturais, políticas, econômicas, e que isso fique claro nas ementas das disciplinas. Em relação aos objetivos, ou seja, para que exatamente nós ensinamos disciplinas de História da Música? Esse é um tópico muito pouco discutido na academia, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Bem, de forma geral, atualmente, se ensina História da Música principalmente para, são objetivos comuns no caso, né? O conhecimento de uma sequência histórica, de obras, compositores e assim por diante, da música europeia de concerto, desenvolver a escuta musical, se ensina História da Música para que se desenvolva essa escuta, principalmente de estilos, obras, gêneros musicais dos períodos em questão, e para que se compreenda o contexto histórico, social e cultural em que essas práticas surgiram e se estabeleceram. Os objetivos das disciplinas de História da Música brasileira são muito parecidos, mas de maneira geral dão maior atenção ao repertório popular, ao contexto político e econômico dessas práticas e as relações entre músicas brasileiras e internacionais e a música do tempo presente. Eu fiz um estudo mais aprofundado dos objetivos, considerando os verbos que aparecem nesses objetivos e outros termos, substantivos, adjetivos e advérbios, e analisei a partir da taxonomia de Bloom, o que ficou bastante claro, que os objetivos das disciplinas de História da Música lidam com
processos cognitivos de nível inferior. O que isso quer dizer exatamente? É que eles trabalham muito o conhecimento do conteúdo. Então, a gente lembrar do conteúdo, e entender e, por vezes, até aplicar. E isso é extremamente importante. Mas o que é apontado na tese é que, por focar muito no conhecer, deixa-se de pensar outros objetivos para essas disciplinas de história da música, que seriam, segundo Bloom, de um nível cognitivo superior. E só esclarecendo, isso de ser inferior ou superior não quer dizer que um é melhor de qualquer forma do que o outro. Só quer dizer que, para se chegar a um nível superior, precisa-se trabalhar um nível inferior. É como se fosse níveis de complexidade. Os problemas identificados. Eu aponto aqui diversos problemas, que eu não vou me ater muito a eles pela questão do tempo, mas eu gostaria de destacar um do Tramontina, em seu trabalho de 2009, que ele diz assim: disciplinas de história da música ocidental, conforme tradicionalmente ministradas, não propiciam aos estudantes um contato aprofundado com métodos musicológicos necessários ao desenvolvimento do campo da musicologia no Brasil e da interpretação de repertórios com os quais os estudantes costumam trabalhar durante e após sua formação acadêmica. E trago uma reflexão, que eu considero uma parte importante dessa tese. Os objetivos do estudo ou do ensino da história da música devem variar de acordo com o contexto em que esse estudo ocorre. Os objetivos tradicionalmente almejados em cursos superiores de música, ou seja, o conhecimento de uma história da música de concerto europeia, da antiguidade até o século XXI, é diferente, ou deve ser diferente, dos objetivos da linha de pesquisa da história da música, que, por sua vez, são diferentes daqueles que eu sugiro aqui para cursos de licenciatura. Isso é importante definir, porque os objetivos eles estão na base da definição de todas as outras seções. O título, as ementas, a bibliografia, tudo isso vai partir dos objetivos. Para que exatamente a gente quer ensinar história da música? E quanto às perspectivas, eu trago 7, não vou me estender sobre todas, mas elas bebem muito das perspectivas, das 12 perspectivas decoloniais apontadas por Queiroz no trabalho de 2023, como, por exemplo, a construção de conhecimento por meio da pesquisa em música, no caso, pesquisa musicológica, em diálogo com a educação musical e a etnomusicologia, o desenvolvimento do pensamento historiográfico, culturalmente consciente, e o desenvolvimento humano, como trazido também pelo professor Paulo Castanha em seu artigo de 2011, entre outros, que eu considero muito importantes também. E eu também destaco que o eixo não deve ter como objetivo, primordialmente, o ensino de uma história, pois ensinar uma história em um curso de licenciatura não é um fim, mas deve ser um meio, ou pode ser um meio, para que se alcancem outros fins, as finalidades, que são os objetivos do eixo curricular. E eu também destaco que esse eixo, pela própria influência no currículo, tem uma responsabilidade muito grande para com todos os temas transversais do curso. A gente deve pensar esse eixo em diálogo com os temas transversais. Bem, quanto aos conteúdos e as abordagens, ou seja, o que exatamente nós temos ensinado e podemos ensinar. Obrigado, Ana. Provavelmente eu vou me estender um pouquinho, mas não devo passar muito, não. Em disciplinas de história da música. De forma resumida, o conteúdo é exatamente o que a gente imagina que seja antes de fazer a pesquisa. Lida com a estruturação a partir de cânones da música de concerto europeia, os períodos, gêneros, obras, compositores, mas, de forma talvez um pouco contraintuitiva, se cita muito também abordagens socioculturais, críticas e atentas às limitações do cânone. Foram informadas ou descritas por professores em questionários, entrevistas e também nos projetos pedagógicos. E as disciplinas de história da música brasileira, elas possuem uma diversidade muito grande de conteúdos, de modo que é difícil fazer qualquer generalização. Mas eles abordam com frequência as matrizes africanas, indígenas e europeias das músicas em questão. Os problemas identificados. A falta de diversidade musical na disciplina quanto aos conteúdos, as expectativas em conteúdo gerada pelo título da disciplina, ou seja, se a gente chama a disciplina de História da Música, espera-se que tenha uma diversidade maior e que abarque as músicas de interesse dos alunos, o que frequentemente acaba não acontecendo. A falta de interesse no conteúdo, especificamente por parte dos estudantes, entre outros. E as possíveis causas, ou prováveis causas, aponto 5, mas provavelmente tem muito mais, quanto à limitação à abordagem histórica tradicional, biográfica,
que lida muito com compositores, né? A perpetuação de narrativas canônicas, a inclusão superficial de repertórios nas disciplinas, o que a gente tem chamado na academia de tokenismo, ou então uma interculturalidade funcional, como a Catherine Walsh descreve, a definição do conteúdo a partir de sumários de compêndios, o que também comprova-se a partir dos dados da tese, e a distância entre esse conteúdo e as vivências musicais dos estudantes. Como reflexão, eu penso que não é possível atingir todos os objetivos do eixo apenas pela assimilação passiva dos conteúdos. Então, deve-se procurar cada vez mais trabalhar as discussões e as experiências, tanto em sala de aula quanto fora dela. E que nem sempre a abordagem histórica tradicional será mais adequada ao ensino dessa disciplina, porque ela não consegue lidar ou abarcar todos os objetivos novos que surgem a partir das perspectivas decoloniais. E o que é que eu trago em termos de sugestões, né, perspectivas? Que se discutam conteúdos e discussões iniciais, como a historiografia da música, cânones e colonialidades, a escuta musical e as falsas dicotomias que existem no nosso campo, logo no início do eixo das disciplinas, que se traga a musicologia e a etnomusicologia também, quando não for possível, como componentes curriculares, se traga como conteúdos dentro das disciplinas que já existem ou que podem ser criadas, que desse destaque também a conteúdos tidos como extramusicais, mas que nem sempre são, e a expansão e diversificação dos repertórios, ou seja, lidar com conteúdos não canônicos, narrativas periféricas, necessidades e interesses dos alunos, e a conexão com outras disciplinas do curso. Quanto às abordagens, em oposição, eu diria assim, à biográfica, ou talvez em adição à biográfica, a conexão entre o conteúdo e a vida dos estudantes, a articulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos, e considerar uma abordagem cultural, a abordagem temática, ou seja, não sequencial, e etnomusicológica. Tudo isso fica bem descrito na tese. A tese é bastante extensa, tem por volta de 450 páginas, e eu consegui descrever todos esses pontos com um certo detalhe, né? Bem, quase concluindo aqui, falando um pouco da metodologia ou das metodologias de ensino. Como nós temos ensinado a história da música e como nós podemos ensinar, com base em perspectivas decoloniais. De maneira geral, não há muita diferença no país, nas 5 regiões, de como nós temos ensinado. Não há um destaque em qualquer região a respeito da apreciação musical, leitura, discussão, escrita. Há práticas diferentes e algumas delas precisam ser divulgadas, como nós temos a do professor Cavazotti, que é completamente diferente de qualquer outro professor que eu entrevistei ou encontrei nas minhas pesquisas em âmbito nacional e internacional, que traz um aspecto mais corpóreo, mais teatral, as disciplinas, e sai até um pouco do âmbito puramente sonoro, não diria musical, porque essas questões são música também, no meu entendimento, né? E é importante destacar, mas de maneira geral, a concepção desses componentes no Brasil todo não costuma ocorrer em diálogo com os alunos. Ou seja, professores definem a metodologia e alunos bebem dela, mas não auxiliam os professores ou têm voz quanto à definição da metodologia. E foi identificado um uso massivo e diversificado de tecnologias, muito provavelmente por causa do período em que vivenciamos, né, da pandemia. Quanto aos problemas, a falta de sensibilidade ao objeto musical por parte de alguns discentes, ou seja, ouvir, mas não entender de forma alguma o que está ouvindo, ou fazer comparações que aparentemente não fazem sentido. A monotonia e ineficácia do método expositivo, muito comum nessas disciplinas. O tempo limitado de escuta dos estudantes na sala de aula, entre outros. Uma reflexão. Eu defendo nesta tese que nós devemos procurar compreender com maior profundidade, antes de reformular as metodologias, que é o primeiro passo que qualquer professor pensa, quais são as razões ou as causas reais dos problemas, para não cair naquela questão de tentar resolver qualquer problema por vias metodológicas e colocar nas costas do professor a razão da existência desse problema ou de sua solução. Bem, eu apresento 12 perspectivas direcionadas à metodologia, dentre as quais lerei apenas as 3 primeiras. A concepção de um ensino centrado no estudante, ou seja, pensado a todo momento o que o estudante irá fazer na disciplina e não o que o professor irá fazer.
a criação de uma comunidade em sala de aula, a qual eu tenho pessoalmente experimentado nas minhas disciplinas de linguagem e estruturação musical e tem dado muito certo, ou seja, a aproximação entre os estudantes, por meio de diversas abordagens em grupo, e a valorização da experiência frente à informação, que ainda é muito presente nas disciplinas do eixo. O último tópico diz respeito às bibliografias, ou seja, quais fontes nós temos usado em nossas disciplinas e quais poderíamos usar. Não surpreende a ninguém essa lista que eu consegui definir a partir de um extenso levantamento das bibliografias. História da Música Ocidental, de Grauto Palisca, é o livro mais usado em todo o país, com grande margem sobre os demais, seguido do Roland Candé, Roy Bennett e Paul Griffiths. Porém, na lista que eu consegui elaborar, tem centenas e centenas de fontes, muitas das quais eu particularmente não conhecia, e eu acho que a própria disponibilidade ou disponibilização dessa lista aos professores deve ser um resultado importante dessa pesquisa. Um enfoque nos 15 títulos mais presentes mostra que o ano médio de sua publicação é 1995, ou seja, ensinamos a história da música com publicações que foram editadas, publicadas em média, 30 anos atrás. E dentre os 15, apenas 3 foram escritos originalmente em língua portuguesa. Os outros 12 são traduções. Isso mostra que nós ensinamos a história da música ocidental com base em fontes estrangeiras. E por esses dados pode-se pensar que história da música brasileira nós usamos fontes mais recentes, mas na verdade não. O ano médio é 1994, são fontes ainda mais antigas para ensinar a história da música brasileira nos cursos de licenciatura, sendo esses os 4 títulos mais usados no país. Bem, o professor Castanha identificou diversos problemas relacionados à bibliografia, também relacionados ao título, a relação entre o título e a bibliografia das disciplinas, dentre os quais eu destaco 3 aqui. A manutenção na bibliografia desses cursos de visões de mundo defasadas da vida contemporânea, a defasagem entre o interesse dos alunos e esta bibliografia, e a importância que a literatura em questão atribui exclusivamente ou predominantemente ao repertório erudito. Vários outros problemas foram identificados e minha análise com base nas perspectivas decoloniais resultaram em 7, acho que tem 6 aqui, né? 6 perspectivas, que são essas aqui: diversificação das referências, expansão das áreas de referência. Por exemplo, o professor Cavazotti me reportou que em suas disciplinas trabalha com Shakespeare, Dante, acho que Goethe, então muitas referências também que não precisam ser necessariamente da música. O uso crítico do material disponível já é feito por professores em todo o país, mas principalmente a produção de novos materiais didáticos. Isso é extremamente relevante e muito pouco feito na nossa área. E o compartilhamento de materiais didáticos e experiências entre docentes. Então, uma das conclusões dessa pesquisa, já indo para as partes finais aqui, é que os professores eles não conhecem o trabalho dos outros professores de História da Música do Brasil. Eles não compartilham informações, não compartilham materiais, fazem isso muito pouco, comparado ao que poderia ser feito, né? Bem, só para concluir então, foi percebida, principalmente pela análise da revisão da literatura, uma dificuldade de autores internacionais e nacionais, com poucas exceções, de reconhecer o ensino de História da Música como uma estratégia de submissão cultural por meio tanto da estrutura curricular quanto do programa e ensino das disciplinas, além da subvalorização do poder que essa dimensão histórica tem no currículo e as necessidades advindas dos alunos do século XXI, que são bastante diferentes daqueles do século passado. A tese aponta para uma necessidade de reformulação da estrutura curricular do programa e do ensino das disciplinas, de forma a aproximá-los da educação básica, do perfil do professor de música da educação básica, considerando que são cursos de licenciatura, e que existe um espaço desproporcional destinado à música erudita, à música de concerto no currículo, e que a gente se baseia muito em compêndios estrangeiros para ensinar a história da música no Brasil. Mas também que a reformulação dos objetivos pode desencadear uma reformulação de todos as outras seções ou aspectos da disciplina, ou do eixo, né? E só para concluir, então, está terminando mesmo, Helena, agora.
A posição de influência que o eixo da história da música dispõe no currículo, como uns pilares do curso de licenciatura em música, ele tem contribuído com o aumento da distância entre a formação dos estudantes e as demandas da sociedade. Mas eu aponto na pesquisa que esta mesma posição de destaque pode contribuir em proporção semelhante com a atenuação da distância, caso o eixo curricular venha a ser reformulado e estruturado como uma unidade, ao invés de disciplinas isoladas que pouco dialogam entre si, e que há necessidade urgente de diálogos, cooperações e trocas entre os professores do eixo. No fim da tese, eu aponto apenas algumas lacunas que ficaram, porque natural em uma pesquisa tão extensa, né, e os próximos passos. Como, por exemplo, eu gostaria de ter realizado mais diálogos com parte do referencial teórico, mais diálogos com formação de professores de música, currículo e decolonialidade. E, na continuação da pesquisa, eu gostaria de entender a percepção dos estudantes e dos egressos que já estão introduzidos no mundo do trabalho, da relevância desse eixo em sua formação. Acho que isso é muito importante. E da relevância da formação inicial e continuada em História para o professor de História da Música, algo que eu falarei um pouco daqui a 2 semanas no Congresso da Ampom, no artigo que não entrou nessa tese, né? É isso, muito obrigado pelo tempo.